Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando a gente, com as discussões, com os temas, não é, os assuntos importantes que formam a pauta, né, o dia a dia aqui da cidade, da nossa região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também. Não é? Lembrando que de segunda a sexta, sempre às 1h30 da tarde, a gente está ao vivo e a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV é a partir das 20 horas, 8 da noite. Previdência, a reforma que está colocada aí, tentando de todas as formas o governo do presidente Temer aprová-la no Congresso Nacional, a coisa está muito complicada, muito difícil. Ano eleitoral, né? Os deputados temem em serem mal interpretados pelo eleitorado quando chegar em outubro, enfim, está muito difícil essa aprovação, pautada aí a matéria para ser votada na Câmara Federal a partir do dia 18, no dia 18, né? No dia 18 ou 19? 18, né? 18 de fevereiro, né? E ninguém sabe se isso vai realmente acontecer, se vai ter quórum, enfim, né? E a questão trabalhista, a reforma já passou, está aí colocada na prática, ainda existem muitas dúvidas, muitos problemas, são importantes para a gente debater aqui nesta sexta-feira. Estamos recebendo com prazer mais uma vez o Jorge Caetano, ainda pertence, não é mais o presidente, não, mas continua firme aí no Sindicato dos Gráficos. Tudo bem, Jorge? Prazer tê-lo de volta aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Motorão. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Vamos tentar agora esclarecer ao público, né, a proposta de reforma da Previdência que o governo Temer tenta insistir e colocar em votação agora no próximo mês de fevereiro. Com a gente a advogada Alexandra Cortes, né, que é especialista nessa área de Previdência, conhece bastante a área trabalhista também, né, vai nos ajudar a discutir, a debater, esclarecer pontos interessantes, importantes, né? Alguns pontos que a gente fica até assustado quando vê nessa reforma previdenciária. A gente sabe que precisamos aí de alterações, né, de mudanças, enfim, mas tem alguns pontos que realmente arrepiam os cabelos para quem ainda os tem, né? Tudo bem, Alexandra? Prazer receber você. Prazer é todo meu. Quero agradecer o convite, a possibilidade de trazer um pouco de esclarecimento para a população que está sendo constantemente bombardeada sobre informações que, na verdade, esclarecem, mas não traduz o que realmente significa essa reforma da Previdência no dia a dia da vida da população. E é isso que realmente importa, né? Dizer que precisa passar uma reforma, precisa fazer a reforma. Todos nós sabemos que reformas, mudanças, alterações, né, ajustes precisam ser feitos quase que todo mês, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, enfim, né? Dentro da nossa casa até, né? E claro que é preciso. Agora, o que é que vai ser feito e como é que isso vai interferir, não é? E agir na vida de cada um, é que é bastante significativo e importante também. Marcos Santana sempre atento às redes sociais, lá na ponta mais uma vez acompanhando as transmissões aqui do Ponto de Vista e a participação sua que está aí com a gente do outro lado. Tudo certo aí, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Realmente, mais uma reforma proposta por esse governo de Michel Temer, que parece aquele mantra que o marido chega em casa e fala assim: querida, precisamos reduzir as despesas. Então vamos cortar o pão do nosso filho, mas vamos manter o uísque do nosso cunhado desempregado. Então é mais ou menos isso que propõe a reforma da Previdência. Eu quero fazer uma saudação especial aos moradores de Praia Grande, a cidade que hoje faz aniversário, completa 51 anos de emancipação. Evidentemente, a ocupação da cidade é muito mais antiga, mas a data de hoje celebra, oficializa, né, a emancipação político-administrativa, uma cidade que experimentou uma evolução muito grande e a gente deseja que continue assim para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores. Eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista Ligar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa é exibido ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. Você pode acompanhar também os programas anteriores na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. E você que nos acompanha da reprise, uma boa noite. Você que está na reprise, boa noite, né? Teve a tarde inteira aí para acontecer uma série de coisas aí nesta sexta-feira, sabe que será o drama que vive aí o governo que não consegue
nomear ou não consegue fazer ministra, não é? A deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, não é? Que todos nós sabemos e lembramos bem quem é. E, claro, parabéns, como lembrou Santana, a Praia Grande, parabéns ao município de Praia Grande, parabéns a todos os praia-grandenses, não é? Aqueles que nasceram na cidade, que vivem na cidade, e muitos aqueles que optaram por viver em Praia Grande, cidade que cresce bastante, não é? E muito importante aqui para a nossa região metropolitana, não é? Bom, eu tinha uma coisa para falar, um acidente caótico ontem no Rio de Janeiro, foi uma coisa espantosa, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, olha, eu acho que o Estado Islâmico mudou de ares, né? Mas na verdade não foi, ele não pode brincar, um bebê morreu e um turista australiano, me parece que era um turista, né? Australiano respira por aparelhos no hospital no Rio de Janeiro, foi um negócio inacreditável, o cidadão ultrapassou, né, a barreira da ciclovia, ultrapassou o calçadão e foi parar na areia, enfim, nas barracas, atingindo 15, 16 pessoas. É uma coisa completamente maluca e extremamente desagradável. É incrível o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Mas está aí proposta a reforma da Previdência, não é? Primeiro, Jorge, você acha que tem votação mesmo agora, dia 18 de fevereiro? Não? Agora temos menos de um mês, né? O governo, o Temer, ele insiste, né? Ele insiste na aprovação. O próprio ministro da Economia canta por todos os cantos do Brasil que a reforma da Previdência é a salvação das contas públicas, da conta do governo, e que vai, e por um outro lado, ele amedronta os atuais aposentados, que se não for aprovado, os aposentados provavelmente não terão seus benefícios pagos regularmente. Então eu creio que o pelotão de fogo lá do Temer na Câmara, agora assumiu o Marum, né? E ele é um elefante em loja de cristal. Isso, ele está jogando o Jorge pesado. ia falar pelotão de fuzilamento, mas é quase isso, né? É quase isso. Ou você vota, ou você não vai ter a verba que lhe foi prometida. É mais ou menos assim. Estão comprando, e é muito dinheiro, né? A gente vem falando aqui desde a época da reforma trabalhista. É muito dinheiro que está correndo em jogo aí. O que tem que ser feito e aproveitar esse final de recesso e a população, o movimento sindical, todos os movimentos sociais, fazer pressão em cima dos deputados e senadores em suas bases, né? Para que, de uma maneira, pressioná-los para que não votem a favor da proposta. Esse ano, como você falou no início, Boturão, nós temos o ano da eleição, né? Eles estão muito preocupados. Temos a Copa do Mundo também, vai dar uma quebra aí no meio do ano. Carnaval, né? Como Carnaval, isso, carnaval logo agora, né? No começo do mês de fevereiro. E aí... um outro episódio aí que promete ter uma repercussão gigantesca, que é o do próximo dia 24 agora, né? Próxima quarta-feira, que é o julgamento no TRF4 em Porto Alegre do ex-presidente Lula, né? É verdade. Também está monopolizando as atenções políticas, né? Então é um ano bastante agitado, né? Muito agitado. Para a política brasileira. Eu volto a insistir, tudo que nós estamos vivendo passa pela consciência política do povo, do eleitor, e nós temos que ter uma clareza em quem vamos votar novamente. Não adianta votar nesses deputados e senadores que estão votando por esse retrocesso na vida do trabalhador, tanto na reforma trabalhista como na proposta de previdência. Você, como sindicalista experiente, que enfim, uma das lideranças que a gente tem aqui na região metropolitana, você não vê ponto positivo nenhum nessa reforma previdenciária? Ou você acha que poderia se sentar à mesa, retirar alguns pontos, incluir outros, enfim, para que chegasse a um comum acordo entre a classe trabalhadora, os já aposentados, enfim, né? E aquilo que pretende o governo? Olha, eu entendo ela como um todo, ela é retrocesso, tanto para quem vai se aposentar, como para quem já está aposentado. Na mídia, o governo está dizendo que não vai prejudicar o já aposentado. Prejudica sim que a hora que o aposentado falecer, a viúva e seus filhos vão sofrer as consequências. Para quem está para se aposentar, dificilmente vai conseguir atingir o tempo de contribuição
mesmo porque isso vai acarretar uma linha de engrenagem que vem da reforma trabalhista também. Muitos não vão conseguir o tempo para se aposentar. Eu estimo que quem hoje tem 25 a 30 anos de idade, dificilmente vai se aposentar nesse país. Tá? Dificilmente um trabalhador entre 25 e 30 anos de idade vai se aposentar no Brasil por conta da reforma trabalhista. E o problema da Previdência está aí, foi feita uma CPI, né, Boturão? E a CPI mostra que a Previdência não é deficitária. Uma coisa que tinha que fazer era regulamentar, né? Porque estão taxando só o trabalhador e tem muitos segmentos e por exemplo, a classe política está de fora da reforma, né? Então, o que eu acho que seria uma coisa mais viável, inclusive já tem um estudo de técnicos da USP, de uma nova Previdência. Eu acho que deveríamos seguir com essa Previdência até o fim, do modo que ela está. A partir da entrada no mercado de trabalho de novos trabalhadores, entrar por uma nova regra. Né? Essa aposentadoria que está sendo estudada pelos técnicos da USP, se aprovada, entrariam nessa nova regra. Porque é difícil, você começa a trabalhar. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, aí eu chego com meus 35 anos de contribuição e muda a regra no meio de jogo. Né? E eu sempre digo, o trabalhador vai sentir falta do fator previdenciário. A gente estava discutindo isso aqui, né? O trabalhador vai sentir falta do fator previdenciário. Ainda acho mais justo a fórmula aprovada pelo governo do PT, que é a fórmula 85-95. Ela, para mim, no momento, ela é a forma mais justa que tem do trabalhador cumprir com as exigências e chegar à sua aposentadoria. Vamos ver o que a Alexandra fala sobre essa questão toda, né? Você também concorda com o Jorge que, num todo, a reforma é ruim para o trabalhador, né? E tem alguns pontos aí graves, enfim, que mexem realmente também com o aposentado, onde querem passar a mensagem de que o aposentado estaria isento de qualquer risco. É isso, né, Alexandre? Então, concordo com o Jorge, sim. Acho que a regra 8595, ela estipula uma idade mínima. Porque, obrigatoriamente, o trabalhador tem que ter, se for homem, 35 anos de trabalho, somado mais a idade, tem que dar essa soma, tem que dar o coeficiente de 95 para poder se aposentar. Ou seja, ele tem que ter 60 anos de idade e mais 35. De contribuição. Então, ele já tem um limite mínimo de idade. A mulher tem que ter 30 anos de trabalho, mais somada a idade, tem que dar 85. E essa regra, ela gradativamente ela aumenta, porque assim, esse ano de 2018 é o último ano da regra 85-95. O ano que vem ela vai ser 86-96. Por que acontece isso, hein? Porque quando foi exatamente para acabar, foi uma mini reforma da Previdência Social que não passou a idade mínima para aposentar. O fator foi instituído e o governo chegou a uma conclusão que para fazer com que desse uma parada na aposentadoria precoce, porque sem o fator e sem a regra 85-95, o cidadão tinha até a emenda constitucional 20 de 98, que foi regulamentado pelo decreto 3.090, esqueci o decreto. Que problema. É de 99, de novembro de 99, 3.099, eu acho, que veio instituir o fator previdenciário e as regras de transição. E antes, o aposentado, ele tinha 100% do seu salário de benefício, desde que contribuísse 35 anos homem e 30 anos mulher. E não tinha fator e não tinha idade mínima. Com o fator previdenciário, você pode se aposentar. Hoje você pode se aposentar. Só que assim, eu tenho 50 anos de trabalho, eu vou ter um fator que vai fazer uma conta de uma projeção de quantos anos eu vou viver e vai tirar isso para não danificar os cofres do erário. Exatamente essa a fórmula do fator. Então, agora, 86, 96 é a partir do ano que vem, 19. O ano que vem. 1º de janeiro de 19. Isso.
E aí como é que fica? A pessoa tem que trabalhar... A cada ano vai subir um ano aí. Exatamente. A cada ano sobe um ano? Sobe um ano. Então em Até 20 terá é 100. 87, 97? É. Ah, é? É. Olha, tem muita gente que não sabia disso, hein? Mas, Santana? mas isso é desde 2015, Já que é coisa- veio para corrigir essa questão do fator que tinha uma ação que corria no STF, que era a desaposentação. E por conta de todo o movimento sindical, dos sindicatos aposentados, todos os movimentos sindicalistas, falando que a regra que estava em vigor era muito prejudicial ao segurado, não traduzia a realidade do contribuinte, veio para minimizar. Então, a ideia hoje passada pela proposta da PEC de ter uma idade mínima, ela já existe. Ela vai chegar, essa regra de transição do fator da regra 85/95, ela vai chegar, ela vai parar quando? Quando for 100% para homem e 95% para mulher. Ou seja, o homem vai ter que trabalhar até os 65 e ter 35 anos de contribuição. E a mulher vai ter que trabalhar até os 60. Aí vai bater 100. Vai bater 100. A Então, conta. não existe, vai existir naturalmente um limite mínimo de idade. 65 para o homem com 35 de Contribuição. E para mulheres, 60 anos. 60 com 40? Não, 60 com 35, Ah, 95. com 35, 95. Tá. Então, vai existir naturalmente uma idade mínima para aposentar. E quem quiser se aposentar vai ter que ter a incidência do fator previdenciário. Lógico que você vai viver mais, então você vai ganhar menos para financiar a sua própria aposentadoria. Muita gente não tem essa informação, né? O pessoal só acha que a conta é tal, a conta chega a idade mínima, não sei o que. Depois, quando chega uma certa idade, a pessoa começa a querer se informar porque acha que está chegando perto de uma idade, que merece aposentadoria, ou que tem que se aposentar, enfim. Santana, pois não, algum questionamento? Eu aí? acho que essa proposta de reforma da Previdência do governo Temer, ela tem diversos aspectos prejudiciais a quem trabalha e ao país de um modo geral, né? Primeiro que a gente tem que discutir, é uma questão até extremamente complexa, mas que a gente pode pincelar rapidamente, é qual a tese de que existe realmente um déficit da Previdência. Na verdade, quem vende essa ideia apresenta metade da conta, porque quando foi criada a Previdência Social, ela na verdade fazia parte da Seguridade Social. E as fontes de arrecadação da Seguridade Social são várias, né? E quando alguém vem à televisão, um especialista entre aspas, diz que existe um déficit da Previdência, ele leva em conta apenas uma parte da conta de contribuição que é relativa aos trabalhadores. Só que existe uma especialista em economia, né? Consultor em economia, consultor economia, essas coisas. Né? Exatamente. Só que existe uma Porque série advogados de fontes especialistas, por exemplo, como é o caso da Alexandra, Sérgio Pardal, enfim, que a gente costuma trazer aqui no programa, eles colocam, ela está colocando de uma maneira completamente diferente, né? Então, existe uma série de fontes de arrecadação da Seguridade Social, né? Entre elas a contribuição do trabalhador, a contribuição do empregador, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o PIS, COFINS. Cada produto e serviço que é comprado no Brasil, uma pequena parcela estaria reservada para financiar a Seguridade Social. Só que acontece isso daí, o governo federal, seja qual ele for, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, todos fizeram isso daí. Pegaram essa parte do recurso que deveria ser para a Seguridade e Previdência Social, e eles vieram para outras coisas, principalmente pagamento, o serviço da dívida. Quer dizer, os juros da dívida pública brasileira. Esse é um ponto que merece, inclusive, eu não estou falando de orelhada, eu pesquisei uma série de fontes, inclusive existe uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise Gentil, que ela fez uma tese de doutorado sobre isso daí. Então, ela pega os dados oficiais do Ministério do Planejamento, o orçamento da União, e assim por diante, ela prova com números, e isso tudo que eu acabei de falar resumidamente. Logicamente, o assunto é muito mais profundo, muito mais complexo, mas quem tiver a curiosidade, o interesse de saber, basta pesquisar, que vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Olha, nós temos aqui uma telespectadora especial, tá certo? Está acompanhando a gente bem de longe, num frio, numa nevasca danada pela internet, né? Que é a doutora Thelma Rodrigues. Conhece, não? Conhecemos, Lembra né? dela? Lembra dela ainda, não? Doutora Thelma Rodrigues,
Tá umas férias enormes, intermináveis, tá certo? Se ela volta, né? Acho que ela está pensando em ficar por lá, né? Que é tanta confusão, tanta encrenca por aqui, viu? Um beijo para você, Thelma. Qualquer dúvida a respeito, você entra em contato, manda mensagem para a gente, por favor. Encerrou aí, Santana? Não tem mais só para concluir, essa proposta de reforma da Previdência, ela vai atingir diretamente os mais pobres, né? As pessoas que ganham, acho que 2/3 dos benefícios pagos pela Previdência, no valor de um salário mínimo. Quer dizer, essas pessoas vão demorar mais tempo para se aposentar, uma boa parte delas não vai conseguir se aposentar, e uma parcela muito pequena da população, os que têm vários privilégios, poder judiciário, militares, políticos, essas vão ficar de fora da Previdência. E só para concluir, Buturão, essa reforma da Previdência, como o Jorge lembrou muito bem, parece que ela é feita para as pessoas não se aposentarem. A pessoa trabalhar a vida inteira e não conseguir ter o direito de se aposentar. Para quê? Para estimular essas pessoas, na verdade, estimular é uma palavra generosa, é para forçar essas pessoas a contratar um plano de previdência privada. E aí você vê quem vai acabar ganhando com isso. Muito bem, um break, um rápido intervalo, então, na volta, a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Mas aí... Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. O Sistema Santa Cecília de Comunicação completa 21 anos em janeiro e você pode ganhar muitos brindes. Participe do pedágio da Santa Cecília FM, dia 26 de janeiro, das 10 da manhã às 2 da tarde, na praia em frente ao Escolástica Rosa. Pedágio 107,7. Só música boa, uma atrás da outra. Aniversário do Sistema Santa Cecília de Comunicação. 21 anos com você. Muito bem, de volta aqui o nosso ponto de vista nesta sexta-feira, falando muito sobre essa questão da reforma previdenciária, que tem aí a votação marcada para o dia 18 de fevereiro, né, na Câmara Federal. Aqui o Jorge Caetano, do Sindicato dos Gráficos, a doutora Alexandra Cortes, advogada especialista nessa área previdenciária, e o Santana aí, sempre atento aos questionamentos, às dúvidas, enfim. Bom, por que as pessoas vão ter saudade do fator previdenciário em relação à reforma? O fator previdenciário era satanizado aí por todos os especialistas antes, né, o Alexandre? Então, o fator, ele veio a diminuir a renda de quem se aposentava com uma idade baixa. O que acontece? O fator, ele existe desde 99, né? Então, nós estamos aí há quase 18 anos, é isso? 99, 2009, 19 anos, vamos para 19 anos. 19 anos. Então, nós estamos 19 anos convivendo com o fator previdenciário. E todos sempre, quando você faz um cálculo de uma aposentadoria, você percebe que, dependendo da idade, ele tira quase 50% do salário do trabalhador que teria na hora de se aposentar. Com a reforma da Previdência, vai ficar pior o cálculo. Porque o cálculo do fator, vamos fazer um comparativo. O cálculo do fator previdenciário, desde da emenda constitucional número 20, ele pega a competência de julho de 94 até a data de entrada do benefício. Então, no benefício programado, ele forma o período básico de cálculo, que hoje nós teríamos em torno de 272 meses, uma média dessa.
Então, desses 272 meses, eu só posso desprezar 20% para fazer a média. Dessa média, a gente tira o valor da aposentadoria, que seria a média do salário, que seria na regra anterior, e hoje essa média incide o fator previdenciário. Se você tiver 0,60 e você tem uma aposentadoria de R$2.000, você vai ganhar R$1.200. Hoje, se você pegar, se passar a emenda constitucional que está aí para ser votada, você vai ter que trabalhar, no mínimo, 25 anos, né, para aposentar, só que... 25? 25 anos para aposentar para professora, e 30 anos para professor. E a regra não é clara como é que vai ficar o salário do professor, ela vai ficar distorcida. Mas, tirando o professor, tirando a aposentadoria especial, que vai manter os 25 anos, tem um quesito que chama idade, 55 anos. Para o professor? Para o professor e para a aposentadoria especial. O fator previdenciário para as outras aposentadorias que não são especiais e que não são de professor, ela vai começar assim. Mulher, 30 anos de trabalho, homem, 35. Só que antes você tinha 100% do cálculo e incidia o fator previdenciário. Hoje você tem que ter 30 anos mulher, 35 homens, e ambos partem de um coeficiente de 70%. E o que passar de 25 anos, você tem 1,5% de aumento nesse coeficiente. Então, eu tenho 30 anos, mulher, eu vou ter no máximo uma aposentadoria de 77,50%. 77,5%? E o homem, 35%. Do total que você teria direito? Do total que eu teria direito. Para o qual você colaborou durante 30 anos? Exatamente. É isso? Ou seja, uma tungada daquelas. Sim, só que tem uma coisa. Quando a gente fala que o impacto da reforma trabalhista na área previdenciária vai gerar, a população brasileira de fato envelhece. Mas ela envelhece sem ter o governo preservando o seu estado atual. Ela envelhece sem ter qualquer garantia que ela vai ter saúde, claro, que ela vai ter moradia, que ela vai ter um pagamento de benefício previdenciário para o qual ela contribuiu uma vida inteira, é o suficiente para garantir suas necessidades fundamentais. Isso são cláusulas pétreas que estão previstas na Constituição Federal, e o retrocesso que o Jorge falou é porque eles estão passando como um trator em tudo isso. Não é só a reforma da Previdenciária, é o que a reforma da Previdenciária vai impactar na vida do brasileiro daqui para frente. Mas isso então não pode gerar uma contestação jurídica até? Porque a Constituição estaria sendo ferida? Ou não estaria sendo cumprida? Estariam rasgando a Constituição com essa reforma, como alguns desses tópicos aí que você coloca? Não? O questionamento jurídico sempre vai existir. O que é primordial saber é que é muito difícil você restabelecer direitos que foram perdidos durante todo o retrocesso social que nós tivemos ao longo, desde a Constituição de 88, nós não conseguimos recuperar. Nenhum. Que eu me lembre, nenhum, Jorge. Você se lembra de algum que... Não me lembro, mas é bem provável que não tenha acontecido, né? Você vê, eles fazem aquela estimativa da perspectiva de vida do cidadão, mas eles se esquecem que a região norte e nordeste do país, o cidadão, ele não tem o mesmo, ele não vive o mesmo tempo e não vive as mesmas condições aqui do centro-sul do Brasil. A pobreza lá no norte e nordeste é bem maior. Então, eles generalizam isso tudo e vai prejudicar mais ainda a grande camada, porque você vê, tem um estudo que 85% dos aposentados no Brasil, eles ganham salário mínimo, certo? E aí nós tínhamos aí uma perspectiva de crescimento do salário mínimo, que hoje o salário mínimo seria, se eu não me engano, R$ 967 pela projeção que foi deixada até no governo Dilma.
pela lei, pela Constituição, o salário mínimo teria que propiciar ao trabalhador bancar esposa e 2 filhos, certo? De uma maneira digna, concorda? É isso? Sim. Não é isso? Diz a Mas Constituição. assim... Eu quero ver o cara se manter sozinho, não é? Sozinho, manter uma casa sozinho, quarto sala, com 965, é isso? Agora está 954. 950, perdeu R$10. 954. Né? Ele foi diminuindo, né? Ele diminuiu lá atrás, em setembro mais ou menos, aí agora com a divulgação da inflação, né? Ele reduziu mais R$10, ficou aí em R$954 a aposentadoria. Quer dizer, é um desrespeito. Aposentadoria não, desculpe, o salário mínimo. A Constituição serve para quê então, Cristo? Porque está escrito lá. Hoje, pelos cálculos aí que fazem, o salário mínimo está em torno de 3.600, 3.800, quase R$4.000 aproximadamente, né? E mesmo assim, olha que não é brinquedo, hein? Você manter um casal com 2 filhos com R$4.000 por mês, olha, ó. Não é brinquedo, não é R$950, pô. Que é isso? O que é inacreditável e beira o sarcasmo dessa reforma da Previdência é que ela atinge fundamentalmente o trabalhador, as pessoas mais humildes, como o Jorge falou, as pessoas ganham um salário mínimo, um pouquinho mais, e deixa completamente de fora os integrantes do Poder Judiciário. Por exemplo, o juiz, olha a preocupação da boa parte dos juízes do Brasil. Eles vão deixar de ganhar 100 mil, 120 mil reais, para quando se aposentarem, passarem a viver com apenas 33 mil reais. Os militares, a mesma coisa. Existem uma parcela significativa de filhas de militares que são pensionistas. O militar morreu e ela, por direito, ela recebe uma pensão até ela morrer. E ela tem família, tem um companheiro, tem filhos, celebra festa no religioso, mas no papel ela não é casada. Só não pode casar. E continua recebendo esses benefícios, benefícios de dezenas de milhares de reais. Agora, a reforma da Previdência não mexe com ela também. Ela vai continuar recebendo isso daí também. Então, quer dizer, quem propõe essa reforma deixa de lado esses privilégios e, a pretexto de fechar as contas do governo, quer justamente penalizar os mais pobres. Eu pergunto, essa coisa dos militares é uma coisa curiosa, né? Alguém um dia há de me explicar para que serve as Forças Armadas do Brasil? Para que servem o que é que significam, todo respeito ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, para que servem as Forças Armadas brasileiras? Agora estão lá no Rio de Janeiro, bancando a polícia, né? Mas como é que pode? Você é treinado hipoteticamente no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, para a guerra, para defender as fronteiras, para defender as coisas. O Brasil entrou em guerra contra quem? Contra o Paraguai, em 1900 bolinha, contra quem mais? Vai. A Guerra do Paraguai, foram trucidados, não é? Uma coisa assim. A última guerra que o Brasil teve foi a Guerra do Paraguai. E a Segunda Guerra Mundial que mandou os gatos pingados lá para Itália, né? As pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né? FEB. Agora, por exemplo... Aí me diga o seguinte, alguém conhece ou ouviu falar de algum herói militar no Brasil? Um militar herói? Herói do quê? Nos Estados Unidos tem muitos, né? Muitos Estados Unidos deixam as Forças Armadas e vão para a política, né? É uma coisa natural, normal. Vários ex-presidentes da República serviram no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, enfim, é uma coisa natural que acontece lá. Agora me fala um nome, meu Deus do céu. E os caras têm esse privilégio todo, aí morre. Se a filha não for casada, 15 mil, 20 mil, 30 mil de aposentadoria, continua recebendo. Engraçado, Boturno, que tem filha que se casa no religioso, com convidados, coloca vestido branco e tal, mas no papel é solteira. Continua recebendo. Continua solteira, lógico, vai deixar de receber. E tem um caso muito próximo nosso aqui, assim, eu conheço bem uma pessoa assim. Boturno, tem uma pergunta aí? Não, eu só quero fazer um breve comentário em relação aos militares. Na verdade, no Brasil, as Forças Armadas não são aplicadas do jeito que deveriam, proteger as nossas fronteiras. Inclusive no contrabando de mercadorias e tráfico de drogas, tráfico de armas. Se essa parte da atribuição das Forças Armadas fosse cumprida, os problemas sociais que o Brasil encontra, de criminalidade, de problema fiscal em relação ao contrabando, uma boa parte deles seria minimizado, né? É incrível uma coisa dessa. Tem algum questionamento? Isso, então? Mariana Amaral de Souza participa com a gente aqui, ela fala sobre o fator previdenciário. Ela diz que mudaram as regras no decorrer do campeonato. E ela questiona se há justiça nesse país que sejam julgados os processos de revisão de aposentadoria de todos os contribuintes
se encontravam com o seu contrato em vigor. É direito adquirido ou não é? E aí, Alexandre? Esse pepino precisa descascar aí. Olha, existe um dos maiores litigantes da Justiça Federal hoje no Brasil, chama-se Previdência Social, INSS. Ele protela, ele recorre, mesmo de assuntos já conhecedor que vai perder, ele faz o recurso e vai subindo, e hoje, por conta da desculpa que o erário não tem dinheiro, vai entrando com embargos, vai usando a máquina para procrastinar o pagamento. Existem várias teses revisionais, dentre elas uma sobre o fator previdenciário, que são aquelas pessoas que, no período que o fator ele foi proporcional, que teve bis idem, que, ou seja, ela foi penalizada duas vezes, uma pelo fator e outra pelo pedágio que ela teve que cumprir para poder se aposentar. São matérias que estão em sede de repercussão geral, ou seja, nós dependemos da decisão da Suprema Corte, que é da Corte Maior, que é o STF, que ele decida se vale ou não. Enquanto isso, todos os processos estão sobrestados, não se pode dar andamento, não existe execução provisória contra o INSS, não existe essa possibilidade, então os processos ficam parados. Todas as outras matérias... Às vezes as pessoas não recebem, ficam passando dificuldade, levam aí para... Exatamente. Um dramalhão danado, né? Então, até 2015, a entrada do Código de Processo Civil de 2015, que entrou agora há pouco tempo em vigor, havia a obrigatoriedade de ter o duplo grau de sentença, ou seja, que a sentença de primeiro grau ela fosse analisada em segundo grau, para que aquela sentença tivesse valor e fosse incontestável. Mesmo que o INSS não recorresse, o processo subia por recurso ex officio. Hoje, o novo CPC traz que até 1.000 salários não pode haver recurso de ex officio desde que a sentença seja líquida. Então, esses novos processos estão sendo julgados com maior celeridade. Mas o passivo, que é imenso, que estava já na Justiça, ele tem que ser cumprido conforme a regra processual que estava lá. Então, ele vai chegar a data dele ser julgado para que o Tribunal Regional Federal faça o julgamento para depois baixar para ser executado. Nesse meio tempo, nós temos uma outra matéria que faz com que os processos de revisão não sejam liquidados e, consequentemente, o segurado não receba, que é com referência à forma de correção e aplicação dos juros. O tema recentemente foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e disse que o índice de correção vai ser usado, vai ser o IPCA-E. E os juros aplicados vai ser os juros igual ao da poupança, ou seja, TR. Mas ele não disse se era simples ou se era composto. Vai ser simples. Mas ele não disse na sentença. Então ficou mais uma dúvida para ir para frente, então. Ou seja... Fica enrolado o negócio... Decidiu, mas não resolveu. Decidiu, mas não resolveu, então todos os processos estão sendo questionados novamente para dizer se é simples ou composto. Ou seja, eu tenho processo que... Quantos anos já? 10, 15? 15 anos. 15 anos. É difícil assim, né? Pessoas têm dificuldades, são tungadas na sua aposentadoria, enfim, né? Eu tenho um caso histórico na família. Meu pai, por exemplo, na época... sei lá, 40 anos para trás, pagou sobre 20 salários na época. Aí se aposentou, continuou trabalhando. E recebeu durante 4, 5 meses, 6 meses, talvez, os 20 salários de aposentadoria. Uma beleza, um show de bola. Até o governo Figueiredo bater o martelo e dizer que daquele dia para frente a Previdência só pagava até 10. E aí ele ficou fazendo sozinho, consulta advogado, liga para não sei quem, procura não sei o que lá, que não é possível, isso não pode ser e tal, sem enganação, não pode ser, o país não pode... E daí? Intervalo, voltamos daqui a pouquinho.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Você já pensou em fazer o tão sonhado curso superior com uma mensalidade que cabe no seu bolso, estudando em casa e na hora que desejar? Todos os cursos de ensino à distância da Unisanta receberam excelentes conceitos do MEC. Invista em sua formação profissional. Aproveite, matricule-se já e ganhe descontos. www.unisanta.br/EAD. Informações 3202-7199. Muito bem. Previdência em discussão, em pauta aqui no nosso ponto de vista, não é? E tem casos aí realmente que são confusos. O Jorge Caetano aqui com a gente disse no primeiro bloco, né, que uma das alegações do governo, quando envia essa proposta, esse projeto de lei para PEC, né? Projeto de emenda constitucional, né? Isso. Ao Congresso, diz que os aposentados não sofrerão com isso, né? O Jorge já citou, lembrou bem que isso vai acontecer, enfim. Agora, seria bom, Alexandre, a gente citar os exemplos aí direitinho, né? O Pardal chegou a levantar esse assunto aqui, o Sérgio Pardal, né, Santonão? Sim. 2 meses e pouco, mas as coisas vão acontecendo, enfim, nunca é demais a gente bater de novo nessa tese aí. O sujeito está aposentado e ganha, vamos ver, 4 mil, vai, 4 mil reais. E é casado com uma outra pessoa que ganha 3. Então, o casal vive aí há uns 5, 6, 8, 10 anos nessa faixa aí de 7 mil reais, se tiver uma rendinha a mais aí por fora, 8 mil reais por mês e tal, e vive bem, tá certo? Aí chega uma certa idade, o cidadão morre. E aí começa o drama. O que vai acontecer com a reforma? Bom, hoje a viúva receberia a aposentadoria integral através da pensão por morte. Pensão por morte, e seria um descontinho ali e tal, mas... Só do imposto de renda, dependendo da faixa etária dela. E ela receberia também o seu benefício de aposentadoria, porque os 2 benefícios podem se acumular. Se a emenda constitucional passar, ela vai ter que fazer uma opção pelo benefício mais vantajoso financeiramente. Por quê? Porque a pensão por morte, ela perde o caráter de 100% do valor da pensão do instituidor, ou do valor que ele estaria aposentado se eu fosse. Então, se ele ganha 5 mil reais, ela vai receber 50%, mais uma cota à parte de 10% dela. Então, ela vai receber 60% de 5 mil reais. Vamos lá, o cidadão ganhava 4 mil e a esposa 3. O cidadão morreu. Então, ela pode optar pelos 4 mil que ele ganhava, não? Pode, mas os 4 mil não vai ser 4 mil, porque ela vai ter direito a 50% mais uma cota à parte de 10%. Então, ela tem 60%. Para ela ter 4 mil, ela tem que ter mais 4 filhos, para cada um receber 10%. É a sua cota à parte. Então, é melhor ela manter o dela, os 3 mil. Sim, porque... Nesse caso. É um exemplo que nós estamos dando aqui para tentar fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor essa situação que está posta aí para ser votada no dia 18. Sim, porque se você pegar 60% de 4 mil reais, não é 4 mil reais. 2.400. 2.400. Ela ganha 13 de aposentadoria, qual que é maior? Ficar com o dela. Sim. Agora, ela não mexe. O dela vem, continua inteiro. Sim, porque vai haver uma vedação. Você não vai poder... E tem uma outra coisa. Ela vai escolher qual que é mais vantajoso. Por quê? Porque é vedado agora acumular aposentadoria com pensão por morte se passar a PEC. Então, a única possibilidade do segurado
receber pensão por morte e aposentadoria se os dois benefícios somados não forem superior a 2 salários mínimos. Se os dois não superarem os 2 salários mínimos, tudo bem. O que entendi. na Então, prática é que cada um tem que ser um salário mínimo. Nesse caso hipotético, então, que nós estamos falando aqui, ela ganha 3, ele ganhava 4, ele faleceu. É melhor ela ficar com os 3 e nem mexer naquilo que ele tinha. Senão ela fica com 2.400, e não chega nem aos 3 que ela tinha. Nem aos 3. E normalmente ela não deve ter, é muito provável que não tenha filhos menores de idade, nada disso, né? Bom, a única possibilidade dela receber essa pensão por morte é se ela tiver um filho deficiente. Deficiente. Porque ele vai receber e ela vai acabar sendo a tutora dele. Entendi. Porque, e o deficiente? O deficiente não, a criança, o adulto que é portador de necessidades especiais. Ele tem uma despesa fixa muito aquém, que normalmente os pais acabam usando praticamente toda a renda para mantê-lo, porque ele precisa de cuidados como fonoaudiólogo, pedagogo, escolas especiais, às vezes uma medicação que não consegue-se pelo SUS, que é de alto custo, ou outras que, por exemplo, tem muitos que usam fraldas, que usam medicamentos que não estão naqueles medicamentos de uso contínuo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que são disponibilizados pela farmácia popular. Então, o custo é muito alto. Quem é que vai tomar conta dessas crianças? Não há nessa proposta nenhuma possibilidade, né, de revisão para casos assim especiais? Não. Não há? Não existe. Isso é uma outra situação que é preciso rever, né, com urgência. Inclusive, na primeira proposta, iriam mexer até no LOAS, né, doutor? Sim, mas retrocederam. Retrocederam, estão mantendo o salário mínimo. Porque o portador de necessidades especiais, para ele conseguir o salário mínimo, que é do LOAS, a família tem que ter uma renda per capita de 60% do salário mínimo, se eu não me engano. Então, difícil, né, a pessoa nessa condição manter conforme que a gente quer colocar aqui, a educação, essas coisas todas do filho excepcional. Alguns tópicos realmente dessa reforma precisam ser revistos, precisam ser mexidos com urgência, lógico, né? Na hora da votação, na hora de se discutir esse tema na Câmara, é preciso mexer nisso, porque você não pode fazer com que a vida de um casal, o exemplo que eu dei aqui, a mulher ganhava 3 mil, o homem 4 mil. Então um casal vivia com 7 mil reais. Quando ela morrer, a Alexandra deixou claro aqui que na hora de fazer a conta é melhor para ela, será melhor para ela, com essa reforma do jeito que está proposta aí, que ela fique com a aposentadoria dela e esqueça, não é, de reivindicar os valores dele, porque senão ela vai ficar com menos. Não é? Ela tem que abrir mão do dela e fazer as contas em cima do que o marido deixou. Então ela vai passar de uma renda de 7 mil reais por mês para uma renda de 3. E aí? Sobrevive? Consegue manter o que tem, a moradia dela, plano de saúde, sei lá o quê? Diga, Santana. Nós estamos falando de uma questão que envolve 2 pessoas que contribuíram ao longo da vida dela. Estamos falando hipoteticamente, de 7 mil reais. Aí eu lembrei do caso do ex-presidente José Sarney, que ele está com uma batalha judicial, que ele acha muito pouco receber R$33.700, ele quer receber R$70 mil por mês, porque ele recebe aposentadoria como ex-governador do Maranhão, como ex-presidente e ex-servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas ex-presidente não tem aposentadoria, né? Então, acho que é ex-senador... ex-senador. Ex-senador. E ex-senador, ex-governador e ex-servidor do Tribunal de Justiça. Então, ele acha muito pouco ganhar R$33 mil e ele está pleiteando na Justiça ganhar R$70 mil. É uma vergonha, né? Eu acho que... Essa questão da vedação do acúmulo dos benefícios, que você não pode acumular aposentadoria com pensão por morte, ele não afeta apenas o regime geral, não. Ele afeta, inclusive, o regime próprio de previdência. Então, o servidor municipal, estadual e federal, ele também não vai poder acumular. Né? Em caso de falecimento. De falecimento. Ele vai ter que fazer a opção do benefício mais vantajoso. E unifica as regras.
Ou seja, é da mesma forma, né? Como não vai poder acumular, você vai ter que optar pelo valor do benefício melhor. Só que assim, o governo vem dizendo que ele quer acabar com os privilégios. A proposta, ela não acaba com os privilégios. Porque a grande massa não ganha valores exorbitantes. Pelo contrário. Nós temos assim, como bem citado aqui, os grandes centros urbanos, você tem benefícios que até chegam ao teto da Previdência Social, mas mais de 80% dos benefícios de aposentadorias no Brasil equivalem a um salário mínimo. A proposta original, que houve modificações, que essas modificações que talvez vá a plenário da Câmara dos Deputados agora em fevereiro, ela retira uma parte que era extremamente maléfica, que trazia no seu bojo restrição de direitos sociais aos trabalhadores rurais, trabalhadores de economia familiar, né? E fazia com que nós poderíamos ter um desabastecimento de alimentos, porque não seria viável mais. Ninguém mais no rural iria se aposentar se ele tiver que contribuir. Então, foi retirado a tempo suficiente de, pelo menos, essa parcela não ser mais prejudicada do que já é, né? E, com referência à vedação do acúmulo de benefícios, muita gente que trabalha com 2 vínculos empregatícios hoje, tanto no municipal, estadual e federal e na rede privada, não vai poder mais acumular, não vai ter mais 2 aposentadorias. E isso nós estamos falando de um desabastecimento de mão de obra. O professor dá aula na escola municipal e numa outra escola estadual. O que ele vai fazer? Não vai poder mais acumular, ele vai ter que optar pelo melhor benefício. Ele pode continuar dando aula, mas ele vai se aposentar por um. Sim, só. Por os dois, o professor e os médicos, se mantiverem que as profissões que estão regulamentadas pela Constituição Federal, que podem ter mais de um vínculo empregatício, esses vão ser resguardados. Mas, por exemplo, existem outros profissionais que são professores e que também têm cargos públicos, são funcionários públicos. Esses vão ter que fazer opção, porque eles não estão com previsão legal de poderem exercer em mais de exercerem atividade profissional em 2 regimes distintos. Então, realmente o quadro é... Existem funcionários, inclusive da Previdência Social, que trabalham lá, estão em vias de se aposentar e também são professores nas redes particulares, dando aulas de direito previdenciário ou de outra matéria que tem a formação superior. Esses profissionais, eles são contribuintes individuais no regime geral e são funcionários públicos. Não vão poder mais se aposentar. Você vai ter que optar por um? Vai ter que optar por um. Diga, Santana. Participações. O Uriel Vilas Boas, ele diz, no final das contas, a reforma da Previdência vai atingir quem já está sendo prejudicado. E ele salienta também que essa proposta do governo Temer não teve a ampla discussão que o assunto merecia. A trabalhista também não teve, né? Infelizmente. Esse é o grande drama, né? É o rolo compressor. Foi realmente assim que foi aprovado. E a Cida Amaral, nós falamos aqui sobre a aposentadoria precoce, né? E ela questiona, o que é precoce? Nós, trabalhadores, temos que contribuir e provar os 35 anos. Os políticos se aposentam de 8 em 8 anos. O senador é o governador, né? O governador mas também acho que o deputado também é um pouco mais, mas acho que o deputado também deputado, acho que com não 2 tem mandatos, aposentadoria, alguma coisa assim. Não tem aposentadoria? Tem aposentadoria também. Tem? Não, mas aí na reforma eles não mexem nisso daí. Não mexem. Eles não mexem nisso. É essa a questão da desigualdade. Quer dizer, para o trabalhador, para aquela camada mais sofrida, vai haver as mudanças. Agora, os verdadeiros privilegiados continuarão sendo privilegiados. O José Sarney, que eu citei aqui, ele não vai ser atingido na reforma, vai continuar ganhando R$ 33.700. Como é o nome daquela? A Cida. O termo precoce,
a gente utiliza porque foi o termo que o próprio governo estipulou para dizer que as aposentadorias de pessoas que têm, mulheres, por exemplo, abaixo de 50 anos e homens abaixo de 60 anos. Eu entendo que num Brasil que é feito de vários Brasis dentro dele mesmo, onde a realidade do Norte é diferente da Sudeste, e eu mesma tenho carteira assinada desde menor aprendiz, não é justo. Porque assim, se você pegar o que em média a grande parte da população começa como menor aprendiz, antes aos 12, agora aos 14, agora depois dos 16 anos, ela chega com 35 anos, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu praticamente estaria aposentada agora. Não posso, por quê? Porque a renda fica inferior, o fator previdenciário acaba com o meu salário. Então, não é justo. Regra 85-95 não atinge. A precocidade é exatamente porque ele fala assim que as pessoas têm abaixo dessas idades, mas não que não seja justa a aposentadoria. Trabalhou, deve receber o seu benefício. As regras não podem ser mudadas no decorrer do tempo, só que concordo com o Jorge, concordo com outros especialistas, a Previdência deveria sofrer alterações para quem entra no sistema a partir da sua promulgação, não para quem já está inserido nela. Só que o governo não vê dessa forma e prejudica, sim, quem começou a trabalhar cedo, as pessoas expostas a agentes agressivos, as pessoas que vão começar a ter problemas de saúde e de empregabilidade, porque muitos postos de trabalho estão sendo fechados por causa da tecnologia, estão perdendo seus ofícios. Isso segue de uma forma a desestabilizar uma cadeia. É uma cadeia que vai se desestabilizando de forma que não tem, ao mesmo tempo que as leis revogam os direitos sociais, nós não temos tempos de fomentar emprego para todas elas. Então, de uma certa forma, essa emenda constitucional vem para quê? Para dificultar o benefício e prejudicar drasticamente no valor do benefício quando ele conseguir oferir. Apesar do retrocesso deles de diminuir o tempo mínimo de 25 e manter os 15 já existentes para aposentadoria por idade, ele vai fazer com que a maioria dos benefícios, mesmo na área urbana, sejam em salário mínimo, porque não vão conseguir manter um nível de contribuição até atingir a idade. Muito bem, eu queria dar um espaço importante aqui. O Jorge não é mais o presidente do Sindicato dos Gráficos, né, aqui do Litoral, do Baixada Santista, enfim, né? Continua lá na diretoria, né? Sim. Mas continua aí aceitando grandes desafios, né? Por exemplo, agora você está na diretoria também da Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas, é isso, Jorge? Isso, nós assumimos... trabalho bastante interessante, bonito trabalho, viu? Nós assumimos a direção, juntamente com mais alguns pais, né, de alunos da associação, no dia 1º de janeiro, tomamos posse. E estamos tomando ciência do que é o problema de você cuidar de uma parte assistencial, né? Nós estamos falando de previdência aqui, da parte social que seria quase que uma obrigação do Estado, né? Então as associações, de modo geral, passam por dificuldades, o que não é difícil diferente com a Associação dos Autistas aqui de Santos. Nós cuidamos de 63 crianças e inteiramente gratuito, com algum recurso que vem da prefeitura, e nós estamos atrás de pessoas que venham colaborar com a gente para colocar alguma coisa em dia, como é o caso, estamos precisando hoje de um pedreiro para colocar 3 janelas. Eu gostaria de chamar a atenção de algum empreiteiro ou de algum construtor que eu ajudasse nesse momento a Associação dos Autistas para doar essa mão de obra para nós. Só isso que vocês estão precisando no momento? De momento, o mais importante é agora, para o início das aulas. Então fala rapidamente aí, Jorge, o endereço é Rua Almeida de Moraes 17, não é isso? Isso. Almeida de Moraes 17, Vila Matias aqui em Santos, o endereço da associação. E o contato, pode ser esse que está aqui mesmo, o telefone? Pode ser esse telefone. 3235-6985. 3235-6985. Contato da Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas. Alguém que já imediatamente queira colaborar, ou tem intenção de colaborar, pode dizer que eu contato com o Jorge Caetano, né? Um aviso importante, nós já temos a janela, precisamos só do profissional para colocá-la.
Já recebemos a doação da janela, coisas... são do profissional para instalar. São coisas mínimas, mas que fazem uma diferença muito grande. Parabéns aí pelo novo desafio e muito sucesso. Obrigado. E valeu mais uma vez por estar com a gente, viu, Jorge? Opa, até obrigado. Outra próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez e agora por mais esse espaço aí concedido em nome da nossa associação lá dos autistas de Santos. Associação de Pais, Amigos Educadores de Autistas, repetindo, 32356985. Alexandre, prazer receber você aqui. Espero que volte em outras oportunidades para novos esclarecimentos. Valeu. Obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, por participar conosco. Marcos Santana sempre com a gente aqui. E nós juntos com você de segunda a sexta, programa ao vivo, 1h30 da tarde e a reprise aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.